Pioneiro, onde tudo começou. Deixa eu te contar que o Santo Antônio foi o primeiro bairro da recém-criada Aracaju. Tudo começou a partir de uma pequena vila de pescadores. A partir do início do século XIX, alguns órgãos públicos foram transferidos para a colina. Ou seja, o primeiro passo para a mudança da capital, que na época era São Cristóvão. Com o passar do tempo, com a modernidade, muita coisa mudou. Um lugar que carrega muitas histórias e que orgulha os moradores. Bairro Santo Antônio, o nome que já vem abençoado pelo santo, carregando uma imensa história religiosa. Mas a localidade vai muito além disso. Foi lá que iniciou o Aracaju, o primeiro bairro da capital sergipana. Quando a Vila de Pescadores aqui se instala, ainda no século XVIII, uma das primeiras providências foi a construção de uma capela dedicada, não é, ao santo casamenteiro Santo Antônio. E a partir da construção dessa Vila de Pescadores, se começa ali um desenvolvimento ainda muito tímido, incipiente, não é, desses pescadores. Eles começam a desenvolver ainda um comércio de seus pescados e começa assim a instalar aqui. Aqui foi a porta de entrada para o desenvolvimento da cidade, não é? Especialmente, não é, a partir de 1855, quando Aracaju, não é? Que era aquele arraial, não é? Que esse nome faz alusão a uma árvore, né? um cajueiro e seus papagaios, se eleva à categoria de cidade e capital também, não é? A partir de 17 de março de 1855, quando Inácio Joaquim Barbosa, não é? Eleva a categoria de capital. E isso vai impactar diretamente no desenvolvimento urbano, não é? Com a vinda de funcionários públicos de São Cristóvão até Aracaju. Imagine os funcionários públicos se deslocando com suas famílias, isso vai trazer um impacto. Então aquela pacata vila de pescadores vai precisar agora comportar uma capital. Antigamente havia uma história que não era de pescador, que a cidade foi construída baseada em um tabuleiro de xadrez. O fato foi comprovado e tem uma explicação. É que Aracaju sempre foi uma cidade extremamente planejada. Imagine que é uma cidade, né, que está cercada, vamos dizer assim, tem uma margem abundante de rios, né, o Rio São Francisco, o extinto Rio Aracaju, então assim, e a parte também de mangue, não é? Então assim, como tudo foi muito feito às pressas, então era necessário pavimentar, aterrar alguns locais, e isso hoje a gente sente até no reflexo de algumas enchentes que acontecem, não é? Em períodos de chuva severa, a gente percebe que Aracaju inunda. Então o tabuleiro, não é? Que como é conhecido, são aquelas divisões quadradas, simétricas, não é? Que dá o efeito visual de um tabuleiro mesmo, desse planejamento, que vai se desenvolver a parte urbana, não é? Seguindo uma proposta moderna de todas as capitais do Brasil. Quem mora lá há anos fala do sentimento em fazer parte da história, da memória e do simbolismo do povo aracajuano. Para mim é um privilégio, né? Morar no principal bairro de Aracaju, onde tudo começou, uma cidade com custo de vida ótimo, né? E esse bairro aqui do Santo Antônio foi onde tudo começou, Aracaju começou daqui. Para mim, aqui a colina do Santo Antônio é o principal ponto turístico da cidade. E com a evolução ao passar dos anos, o crescimento e a expansão do bairro, a Islã vive com sua família, tem seu negócio e mal precisa sair dali. Você praticamente mora no centro, né? Próximo do centro, próximo de igreja, de mercadinho, de farmácia, ou seja, tem de tudo aqui. A praça, criada no alto da colina, também reluz em detalhes o conto de um bairro rodeado de casas simples e características arquitetônicas, com clima de cidadezinha de interior, que vive em seu próprio ritmo, com passos lentos e o coração cheio de história para contar. Para quem vive na agitação da capital, Aracaju, aqui vai encontrar árvores frondosas, né? Casarões antigos que conservam esse clima do final do século XIX. E quando se fala em detalhes, é preciso ser minucioso,
cuidar do que é patrimônio dos aracajuanos. Essa estátua de Siqueira de Menezes, cravada em meio à praça pública, não é mais como antes. As placas de identificação em bronze foram arrancadas e está deteriorada. E foi aqui, o ponto de partida de Aracaju, onde tudo começou. Tanto que foi criada até uma igreja bem no topo da colina. O local também conta com uma vista totalmente privilegiada de toda a extensão da capital sergipana. Um local que carrega muitas histórias e também traz muitas belezas. Histórias que o Ismael Vieira faz questão de contar para a filha, que visitou a colina pela primeira vez. E a chegada até lá foi repleta de surpresas e sorrisos. Fui criado por meus avós e minha avó costumava usar a seguinte expressão quando ia até o Mercado Central. Vamos lá embaixo. E aí eu ficava me perguntando, poxa, por que será que toda vez que... Eu chamava ela de mamãe, porque foi ela que me criou. Por que será que ela fala assim, vamos lá embaixo? Aí quando eu subi aqui ao alto da colina de Santo Antônio, que eu olhei lá para baixo, eu cheguei a essa conclusão. Eu entendi porque que as pessoas no passado costumavam falar, vamos lá embaixo, porque lá embaixo fica o mercado. Quando as pessoas queriam fazer as suas compras, elas desciam a colina para comprar. Então, a relação com Aracaju é uma relação de amor, uma relação de aprendizado, uma relação de vida. Então eu sempre gosto de vir ao alto da colina de Santo Antônio para ficar experimentando esse ar e olhar lá para baixo, que é para onde normalmente a gente vai, né? A gente desce sempre que a gente precisa de algo. Apesar da chegada dos hospitais, postos de saúde, escolas, infraestrutura e do crescimento habitacional, os moradores não perderam a essência daquela época de província. Passear pela praça e viver a experiência do bairro Santo Antônio. Em que pese o desenvolvimento urbano e do comércio, esse bairro conserva características provincianas, né? A gente vai ver idosos na praça, pessoas sentadas na calçada, né? Dos casarões, árvores frondosas. E nestes 168 anos de Aracaju, o bairro Santo Antônio é o pioneiro. A referência é o Marco Zero. Foi dali que os ventos sopraram boas novas e assim se fizeram novas narrativas, com o legado forjado a ouro. Aracaju, que você tenha muitos anos de vida e que os aracajuanos aproveitem com intensidade essa cidade que é linda, que tem muita história para ser descoberta. Descubram a Aracaju que está dentro de você. Hoje é